Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso número 6, a partir do versículo, enquanto diga amém. Amém. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Amém. Pode fechar a tua Bíblia, se quiser permanecer com ela aberta, fique à vontade. Aleluia. Tome seu assento nesta noite. Glória a Deus. Vamos falar da graça e do poder de Jesus Cristo. Aleluia. Queridos irmãos, para entrarmos nesse contexto, é interessante nós entender a parte inicial dessa história, onde Lucas, escritor, aquele que não andou com Jesus, mas caminhou com pessoas que tiveram presenciado a presença pessoal de Cristo enquanto estava na terra. Lucas, ele escreve a respeito de Cristo desde o seu Evangelho, segundo o seu próprio olhar. Escreve Jesus como o médico dos médicos, o Senhor dos senhores. E o Lucas, ele é tão detalhista porque ele escreve muitos episódios diferentes dos outros. Ele vê os milagres que Jesus opera, ele coloca cada vírgula que nos faz sentir a graça que ele tinha ao escrever esta palavra. Ao entrar no livro de Atos, nós vemos ele falar com um amor tão grande sobre a pessoa de Cristo e nos interpretar que, assim como nós, esse Lucas, o escritor do início de Atos, ele demonstra um amor assim como nós o sentimos. Aquele que não viu pessoalmente, mas sente internamente no seu coração. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Cristo, sabemos que Cristo é uma promessa de Deus para com a terra. Aleluia. Deus faz no primeiro testamento do céu com a terra, usou sobre este testamento um testador chamado Moisés, o qual escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, conhecido como a Torá, o Pentateuco, ou até mesmo no livro da lei. Moisés escreve e vai colocar um sangue de um cordeiro para que possa vir ter vigor o primeiro testamento de Deus como homem. Nós sabemos que Moisés não era perfeito, então anos se passam, chega um momento em que Deus se cala e o silêncio não chega mais à terra, a sua palavra. Deus passa cerca de 400 ou mais anos sem usar profeta, sem falar com o homem, e o homem vai passando as gerações. Mas um dia a palavra se cumpre e o menino vai nascer em Belém da Judéia. Este menino passa a ser conhecido, e Lucas, por ter esse ponto de vista diferenciado dos outros evangelistas, ele escreve a respeito de Cristo ao estar dentro de uma sinagoga aos seus 12 anos, ensinando escribas, doutores da lei, como a palavra, interrogávamos. Eles se maravilhavam do conhecimento que Cristo carregava. Após passar esse episódio, Jesus passa a não ser notado, Jesus passa a não ser visto. Cremos nós, após servimos a Deus, após servimos a Jesus, que é o preparo do Mestre. Chegou-se o dia, estava João Batista, primo de Jesus, batizando almas no Rio Jordão, pregando a palavra e preparando o caminho para aquele que vive. Ele diz: preparai-vos, porque já é chegada a hora dos céus. Aleluia. O reino de Deus aí. Ele vai dizer: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Glória a Deus. E com fogo. Aleluia. Ele é mais poderoso do que eu. Glória a Deus. Não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Aleluia. O próprio primo está revelando aquele que vem após. João Batista está preparando o caminho. O que é preparar o caminho, irmão Tiago? É o fazendeiro preparando a terra, arando a terra, para que o semeador venha lançar a semente sobre ela. João Batista preparou. Jesus chega de repente no cenário em que João está batizando almas no Jordão. De repente vem aquele homem, entra no Jordão a fim de ser batizado por João Batista. João olha para Jesus e vai dizer: Senhor, eu que padeço ser batizado por ti, e tu vens a mim. João se coloca desde o princípio menor do que Cristo. Só que Cristo sempre coloca a palavra como maior do que todas as coisas que havia sobre a terra. Aleluia. Vai dizer: João, para que se cumpra a palavra, é necessária que esse cenário aconteça. Jesus está com cerca de 30 anos de idade. Nesses 30 anos, somente aos 12 anos, Lucas escreve que foi visto, falando a respeito do amor de Deus. E agora o restante dos anos, irmão William,
Jesus fica desaparecido, Jesus fica ocultamente. Mas chega um dia que pode até alguém olhar e dizer quem é aquele homem que está entrando no Jordão. Glória a Deus. Muitos não o conheciam. Mas quando João coloca Jesus sobre as águas, Jesus se levanta sobre ela, já não é mais os seres humanos que precisam decretar quem está no rio. O céu se abre. Aleluia. E uma voz eloquente brada do céu dizendo: esse é o meu filho, a qual eu me comprazo. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa palavra é boa porque Jesus ainda não é tão conhecido. Mesmo não sendo reconhecido pela terra em que habitava, o céu estava decretando quem ele era. O mais importante, meu irmão, eu abro aspas dessa palavra: o mundo pode até não conhecer quem você é, saber as habilidades que você carrega. O importante é quando alguém olhar para você, o céu está aberto dizendo: esse é o meu filho, a qual me alegra. Glória a Deus. E no momento em que o céu brada, Deus fala, revela quem Jesus é. Uma pomba desce do céu, é o Espírito Santo descendo. E é o primeiro encontro do Espírito Santo com a terra, habitando sobre a pessoa de Jesus. Após Jesus receber o batismo das águas e o Espírito Santo sobre a sua carne, o próprio Espírito Santo veio para o conduzir ao deserto. Preste atenção, Jesus não foi sozinho, o Espírito o acompanhou. Irmão Tiago, é tão complicado passar pelo deserto. Olha para cá, nem sempre será o Satanás que irá te direcionar a lugares difíceis. Nem sempre será o inimigo da tua alma que te colocar no vale fazendo você padecer. O próprio Cristo foi conduzido pelo amado Consolador da nossa alma, Espírito Santo, ao deserto, a fim de ser tentado por Satanás. Glória a Deus. Aí Jesus passa 40 dias e 40 noites. No último dia, Jesus teve fome. Demonstra, irmão Eduardo, a necessidade carnal. A fome bateu. Glória a E Deus. quando Jesus demonstra padecer de tal necessidade, é aí que o inimigo se revela no deserto. É aí que ele se apresenta. É aí que ele se aproxima e vai dizer: ei, não és tu filho de Deus? Olha para cá, meu querido irmão. Satanás não vai te tentar quando tudo estiver bem. Satanás não vai te tentar quando você se acha forte. Quando você mostrar padecer necessidade, é aí que ele se apresenta te mostrando oferecer alguma coisa. Ele vai dizer: se tu és filho de Deus, forma essa fé, meu irmão. Vamos correr. Aí Jesus olha para ele e vai dizer: se é pela palavra, responderei pela palavra também. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra, de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus está dizendo: eu não preciso que os recursos da terra venham suprir a minha necessidade. O que importa na minha alma é que o recurso do céu venha ser depositado na ferida que está aberta sobre a minha alma. Glória a Deus. Após Jesus passar por esse cenário, irmão, é o preparo de Deus com seu próprio filho. Aleluia. Ele não precisava passar por isso. Mas se Jesus não passasse, Jesus seria conhecido como hipócrita. Porque seria nós passando pelo vale se o nosso mestre nunca passou? A Bíblia vai dizer que nós não temos, Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 4, verso 15, se não me falha a memória, que nós não temos um sumo sacerdote que seja capaz de não se compadecer das nossas fraquezas. Aí Paulo vai mais além, vírgula, porém, quem tudo foi tentado, quem tudo foi tentado, vírgula, sem pecado, Paulo está escrevendo: foi difícil, mas não pecou, tudo foi tentado, mas sem pecado. Glória a Deus pela vida da palavra. Aleluia. É no Tiago, por que Jesus é tentado em tudo, se ele não precisava ir era santo?
se nunca passou pela situação que você está passando. Glória a Deus. Aleluia. Me ensina alguém, chegar e mostrar para você, pare de chorar. Se esse alguém nunca soube o que é sofrer, se esse alguém nunca soube o que é chorar, como pode alguém se aproximar de você e dizer, vai dar tudo certo, se na vida dele ainda não deu, se a dor que você está passando ele ainda não passou? Olha para cá, meu irmão. Glória a Deus. A terra poderia olhar para Cristo e dizer, é igual, chega o santo da terra, não foi tentado, não passou as necessidades que nós passamos, mas a palavra vai dizer que ele era rico e se fez pobre. Glória a Deus. Passou necessidade, passou pelo vale, passou pela tentação. Glória a Deus. Aleluia. Mas pela palavra permaneceu firme e fiel, sem se corromper com os manjares que os reinados lhe ofereciam, sem se corromper com o que o próprio Satanás oferecia. Se simplesmente me adorar, te darei toda esta nação ao qual está na tua frente. Ah, Senhor, a tua palavra é boa, porque ele foi santo, justo e fiel. Aleluia. Só que tem um objetivo de Cristo passar por tudo isso. E qual que é o objetivo, irmão Tiago? Preparar a próxima semente, preparar a próxima colheita. O objetivo de Cristo neste cenário é preparar os seus servos para não dependerem dele na terra, mas terem fé e credibilidade na palavra que é viva, de Gênesis a Apocalipse. A palavra se renova todos os dias. Glória a Deus. Sábado passado eu preguei na igreja sobre Adão e Eva. No princípio criou Deus os céus e a terra, e teve alma para Jesus. A palavra de Deus, desde o primeiro acha até o último amém, é uma palavra atualizada. Muitos podem até querer mudar ou compor uma nova palavra, mas se aparecer um anjo que mude a minha palavra, não sou eu, não é meu, não é meu. Ah, Jesus! Jesus está preparando os seus discípulos. Glória a Deus. E o objetivo da preparação dos seus discípulos, William, é eles saberem pregar, sem depender da presença de Deus pessoal na terra. Aí Jesus prepara, chegará um momento em que o Filho de Deus há de ser levado e terá que morrer. E Paulo explica isso mais adiante. Para que venha ter vigor o testamento, meu irmão, minha irmã, Paulo escreve, é necessário a morte do testador. Como pode carregarmos uma palavra se esta palavra não carrega vida, se esta palavra não tem preço de vida, se esta palavra não foi entregue uma vida para o edificar? Glória a Deus. Paulo escreve, para que esse Novo Testamento venha ter vigor, é necessário que haja a morte do testador. Aleluia. Aleluia. E no Calvário o sangue escorre. Uns cuspiam a lança atravessada na sua costela, zumbando deles, se és filho de Deus, porque não desce daí, salva-te a ti e a nós. Aí está Jesus, Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Glória a Deus. Se é eu e você, meu irmão, somos o primeiro a julgar, o primeiro a apedrejar. Só que isso só faria nós sermos semelhantes àqueles que estavam acusando o Evangelho. Mas Cristo é diferente. Glória a Deus. A dor que ele sente não é maior do que o amor que ele trouxe da bagagem para a terra. A dor que ele sente, a vergonha que ele está passando neste cenário, jamais será maior do que a graça e o poder de Deus que ele trouxe na bagagem para com a terra. Deus está sobre a cruz, Jeová, Cristo Nazaré, está pregado no madeiro e o sangue escorre. Enquanto o sangue escorre, uma nação está sendo regada, uma plantação está sendo regada e uma palavra está sendo levantada. Eu vou, mas voltarei buscar a minha igreja. E esta palavra é pregada até o dia de hoje para aqueles que esperam e confiam no seu poder.
Cristo foi, Glória a Deus. mas brevemente sobre as nuvens, assim como seus servos viram uma neblina se formar no céu, dois homens grandes iluminados com vestes brancas estavam acompanhando ao seu trono. Ele disse: varões, do mesmo jeito que o viste subir, o verá descer para buscar a sua igreja. Aleluia. E os discípulos estão sendo preparados. Aí Jesus faz uma reunião após a ressurreição e vai dizer: meus servos, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nós lemos capítulo 3 de Atos, mas entrando em Atos capítulo 1, a introdução vai ser colocada. Cristo subindo ao céu, a neblina levando e os discípulos esperando uma promessa. Aquele que foi vai enviar alguém, porque não vai nos deixar sozinhos. Aquele que foi vai nos enviar alguém para quando eu chorar ser o meu consolador. Aquele que foi vai enviar alguém para acompanhar o meu caminho. Aí ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1 passa, entramos em Atos capítulo 2. A casa está preparada, ambos estão preparando para receber o poder de Deus sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer, correndo no tempo, e de repente veio do céu. Não foi vento, mas foi um som como de um vento veemente e impetuoso. Chacoalha quem está perto de você, fala para ele: o vento faz bagunça, som traz avivamento. Vento faz bagunça, mas som traz avivamento. E de repente, irmão Tiago, que negócio é esse? Sem esperar, do nada aconteceu um sopro, e o poder de Deus chega na casa, línguas estranhas são reveladas, e a glória de Deus habita sobre o povo. E quem estava preparado para receber, recebeu o poder. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Só que tem um negócio: poderia até ter pessoas que não estavam esperando a graça, poderia até ter pessoas dentro do templo, dentro da casa, que nem estavam esperando o poder. Mas quando o som do vento entrou na casa, até quem estava morto teve que abrir a boca e glorificar. Por quê? Porque ele é quietinho, mas quem está do lado glorifica. Quem está do lado está sendo cheio. Glória. Eu vim pregar para uma geração que está dentro da casa, e quem está na casa tem poder para receber. Jesus só começou seu ministério após o poder descer. Pedro só começou seu ministério após a casa ser cheia e o poder descer. Olha para cá. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos: João vos batizava com água, eu vos batizo com o Espírito Santo. Eu não sei se você sabia, mas há dois batismos. O primeiro é nas águas para testificar a tua crença na graça de Deus, e o segundo é o poder te preparando para te levar sobre as nações, para pregar o Evangelho, para glorificar o Evangelho, para padecer, para levantar. Glória a Deus. Sem poder Aleluia. não tem milagre na casa. Aleluia. Sem poder não tem ministério na casa. Sem poder não haverá milagre sendo operado. Mas glória a Deus que a casa foi cheia, os quatro campos da casa foi cheia. Glória a Deus. Aleluia. Como crer em algo que você não vê? Como é que você pode desabar uma coisa que você nunca viu? Eu vou obrigado a perguntar o seguinte: minha querida, quando você concebeu seu primeiro filho, você esperou ele nascer e ver em suas mãos para o amar? Ou você já amava ele enquanto o sentia dentro de ti? Aleluia. Ela disse: eu já sentia ele, e desde a primeira batida que eu ouvi, eu amei. Eu disse:
vezes o evangelho é mais ou menos desta maneira. Eu não espero ver Cristo clamar e confessar aquilo que ele fez por mim, porque eu sei que no período determinado para a minha vida eu vou ter um reencontro com ele e ele vai dizer: fica à vontade, porque a casa é tua, bendito sim, meu Pai. Aleluia. Irmão Eduardo, sabe qual é a maior importância de ter poder? Porque quem tem poder não anda desligado no meio do caminho. Glória a Deus. Atos capítulo 13, que nós fizemos a menção, está indo a hora nona para orar. Tiago, Pedro e João, perdão, e no templo. Nesse templo havia uma porta tão linda, conhecida como a porta formosa. Nessa porta, a história é linda em Atos capítulo 3, porque todos os dias punhavam um coxo na porta na frente desta porta, a fim de pedir esmola para aqueles que entravam no templo. Glória a Deus. Quero correr para o fim. Aleluia. Todos os dias, um coxo era colocado na porta formosa, Aleluia. a fim de pedir esmola aos que entravam. Glória ao teu nome, Pai. Repita comigo: todos os dias. Todos os dias. Então quer dizer que não foi só um episódio, era rotina para o coxo. Aleluia. Agora eu te pergunto, meu irmão, se o coxo está todos os dias no mesmo lugar, tem um porquê. É porque ontem alguém entregou o que ele pedia. Glória a Deus. Ontem o coxo estava na porta e pediu esmola e alguém influenciou a voltar amanhã e receber de novo. Presta atenção, quem tem poder não anda desligado. Repita comigo: quem tem poder Ninguém pode. não anda desligado. E está ele todos os dias na porta formosa. Se ele vem todos os dias, não é nem conjectura, me perdoa, mas é lógica. Tem motivo para retornar. Ontem alguém deu esmola para ele. Ontem alguém deu esmola para ele. Semana passada alguém deu esmola para ele. Mês passado alguém deu esmola para ele. Aleluia. E a esmola que ele recebe hoje só influencia ele permanecer na posição em que ele está hoje e amanhã. Glória a Deus. Recebe a palavra, isso é forte. A esmola que ele recebe hoje em Moibá só influencia ele permanecer da maneira que ele está hoje e continuar amanhã, porque se ele permanecer do jeito, esmola leva para casa. Tem pessoas que até parecem estar te ajudando, mas só estão mantendo você caído do jeito que você se encontra. Aleluia. Glória a Deus. Tem pessoas que, olhando a olhar humano, até parece que está te ajudando, mas só está fazendo você permanecer na mesma situação. Mas olha para quem está do teu lado e fala para ele: tinha alguém indo para o templo que tinha poder e andava ligado. Quem tem poder nota o ambiente. Quem tem poder glorifica o ambiente. Quem tem poder não vai para o culto de qualquer jeito. Quem tem poder não suporta ver alguém caído chorando e não estender a sua mão para levantar. Quem tem poder não aceita andar na rua, ver um mendigo chorando, passando fome, não colocar a mão no bolso e abençoar. Quem tem poder não consegue dormir sem antes ligar para o irmão e perguntar: está tudo bem? Porque eu estou sentindo que você está passando pelo deserto. Quem tem poder não anda desligado. E está vindo Pedro e João ao templo. Aleluia. O objetivo de vir para o templo, pastor, era orar. Aleluia. Olha que linda essa palavra, eu já vou para o fim. Will, Pedro e João só querem orar, irmão. Se eles estão indo orar, nos faz a entender que eles não foram escalados para dirigir o culto hoje. Não foram escalados para pregar a palavra hoje. Aleluia. Não foram escalados para trazer um louvor hoje. Não precisa de motivo para se encher da presença. Aleluia. Glória a Deus. Se eu fui convocado para orar, eu estou cheio. Se eu fui convocado para pregar, estou cheio. Se me chamaram para cantar, estou cheio. Se me chamaram para dirigir o culto, eu estou cheio. Se me chamaram para tirar oferta, eu estou cheio. Se me chamaram para colocar na porta, eu estou cheio. Se me chamaram para limpar o banheiro da igreja, eu estou cheio. O importante é vir ligado para o culto.
Jeová prepara um dia na sua agenda para mudar o cenário daqueles que o servem. Glória a Deus. Aleluia. E o recurso que o céu disponibiliza não é o recurso que vai te suprir hoje e fazer você permanecer caído amanhã. A esmola que ele recebia sustentava hoje e amanhã depende de novo. Aleluia. Aleluia. Mas de repente veio dois cheios do poder, que estavam em Atos 2. Quando o sopro invadiu a casa, o som encheu aqueles que o esperavam e receberam poder. Glória a Deus. Fala para quem está perto de você: sem poder não irá ter milagre. Só que o poder não é teu. É verdade. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Se você tomar o poder como seu, coitado, não tem até pena. Jesus. Aleluia. Dom ele te dá, Amém. mas ainda é dele. Glória a Deus. Poder ele te entrega, Aleluia. mas o poder ainda permanece sendo dele. Glória a Deus. Os servos que estão caídos estão na tua frente. Você pode até levantar, mas os servos continuam sendo dele, não são dele. Aleluia. Aí o que ele vai dizer? O coxo, dá-lhe uma esmola, por favor. Aleluia. Só que coitado, agora eu vou brincar aqui um pouquinho, porque o coxo está todo dia pedindo esmola e acabou de chegar 2 lisos no templo. Não tem prata e não tem ouro. Como viu? É mesmo que ele vai puxar a bolsa agora para fazer assim, ó. Se lascou, varão. Vem para mim. Só que tem uma vírgula no texto. Glória a Deus pela vírgula. Por quê? Simboliza que não é final da história, é uma pausa e um novo recomeço. Glória a Deus. Pedro olha para esse coxo e vai dizer: não tenho prata e nem ouro, vírgula. Bem linda. Mas o que eu tenho eu te dou. Glória a Deus. Chacoalha quem está perto de você e fala para ele: Deus jamais vai mandar você dar aquilo que você não possui. Glória a Deus. O céu jamais vai mandar você compartilhar aquilo que você não possui. Aí Pedro olha para ele e vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro, vírgula, mas o que eu tenho eu te dou, outra vírgula, e glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Pedro está dizendo: o recurso da terra eu não possuo, mas Jesus eu tenho. A presença de Cristo eu possuo, e aquilo que eu carrego eu compartilho contigo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver no final. Pedro vai olhar para ele: eu vou compartilhar o que eu possuo com você, tá bom? Quem tem poder, Aleluia. observe, não vai te entregar um recurso que vai te deixar com sede para beber água amanhã. Aleluia. Aleluia. Quem tem poder, Deus usa para mudar de uma vez por todas o cenário de alguém que caiu. Aleluia. Aleluia. Coxo, em nome de Jesus Cristo, o que eu tenho eu te dou. Glória a Deus. Só me olhar, olha para nós. Aleluia. Irmão, o que ele está dizendo? Olha para nós. Você é Aleluia. um exemplo de quem está parado. Aleluia. Você Glória a Deus. é um exemplo para quem está caído. Antes de ele se levantar, eles vão olhar e se motivar com alguém que está de pé. Aleluia. Aí ele está dizendo: olha para nós. Glória a Deus. É Pedro dizendo: quer mudar de vida? Para de olhar para baixo, começa a olhar para cima. Aleluia. Glória a Deus. Muda a direção do teu olhar, porque enquanto você observa as coisas de baixo, você só vai atrair as coisas de baixo. Mas quando muda a direção dos teus olhos e presta atenção nas coisas de cima, Deus vai colocar somente coisas de cima para você carregar. Olha para cá. Se você quer mudar o destino, olha para o alto, porque a
contigo. Ele muda a história. Aí Pedro olhou para ele e disse: levanta e anda. Oh, aleluia! Glória a Deus! Sabe o que aconteceu? Ele não andou. Se você for ler, cadê ele? Aleluia! O verso 6, da parte bem longe de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Ponto final. Aleluia! No verso 7, a Bíblia vai dizer que Pedro, tomando-o pela mão direita, o levantou. No 6 a palavra não resolveu, mas no 7 tinha atitude. Aleluia! Deus! Se não levantar com a tua palavra, puxa ele para cima. Enquanto ele não ficar de pé, não larga ele. Aleluia! Enquanto ele não permanecer de pé, não solta a mão dele. Aleluia! Sabe por quê? Em Mateus capítulo 16, se não me falha a memória, Pedro estava no bar. Jesus subiu ao monte para orar. Na quarta vigília da noite, Jesus veio andando sobre as águas. E Pedro está lá dentro. Aleluia! Tem medo de ser um fantasma. Aí Jesus diz: não tem mais, porque sou eu, Senhor. Aí Pedro vai dizer: se és tu, faz-me ir até ti sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. E Pedro veio. Quando Pedro começou a temer as tempestades, o que acontece? Pedro cai. E quando Pedro cai, Jesus o tomando pela mão, o levantou. É Pedro mostrando para o coxo o que eu aprendi com Cristo na minha vida passada. Eu demonstro para você. Eu também estava caído, mudou a minha história. Eu também não neguei, duvidei, peguei, falei, fracasei, mas sou eu que ele levantou para te auxiliar quando você cair. Tome cuidado. Quem você vê caído hoje pode ser quem Deus vai levantar para te auxiliar amanhã. Quem você vê fraco hoje pode ser quem Deus vai levantar para caminhar contigo amanhã. Se coloca de pé. Aleluia! Oh, glória. Glória a Deus! Oh, glória. Aleluia! O ministério de Jesus Cristo passou, Pedro continuou. Aí Pedro vai chegar ao seu momento. Pelo amor do Evangelho, Aleluia! a dor que Cristo passou na cruz, por uma profecia, Pedro também vai passar. E quando Pedro vai ser crucificado, sabe o que ele diz? Pelo menos aceite meu último pedido. Aleluia! Inverta a cruz de cabeça para baixo. Aleluia! Eu não sou digno de padecer como ele. Glória a Deus! Irmão Tiago, que coisa mais triste. Abraço. Aleluia! Oh, aleluia! Deus! A geração de Pedro passou. A geração de Paulo passou. A geração dos teus bisavós passaram. Glória a Deus! A geração dos teus pais está quase passando. Chegou a tua vez de ser Pedro. Chegou a tua vez de bater no peito como apóstolo Paulo e não aceitar o pecado, se levantar. O mundo querá te converter para as bandejas que ele te oferece. Levantar a bandeira de Cristo e dizer: a semente permanece no meu coração. Pedro passou, mas eu permaneço. Olha o teu nome, Pai! Deus sempre vai levantar alguém para auxiliar quem está caído. Aleluia! Agora eu quero que você repita: esse alguém. Esse alguém Sou eu. sou eu! Esse alguém. Esse alguém Sou eu. Agora olha para quem está perto do teu lado. Glória a Deus! Fala para ele: esse alguém é você. Esse alguém é você. Aleluia! Glória a Deus! Portanto, ide e pregai o Evangelho em todas as nações, Aleluia! até que tudo seja consumado. Amém! Aleluia! Amém. Amém! Glória! E o amém de Cristo foi dado. Aleluia! Quando o amém de Cristo é dado, é sinal que já tem crente preparado para levar a palavra. E o amém de Cristo está sobre essa igreja. O amém de Cristo está sobre você.
Está sobre você, meu irmão. Está sobre você, meu irmão. É você que Jeová quer usar para ganhar quem está caído lá fora. O coxo estava caído na porta, mas quando Pedro coloca ele de pé, a Bíblia que vai dizer, quando Pedro puxa ele, a voz está de pé, os pés e os tornozelos se param. Glória a Deus. Aleluia. Os pés não se firmam de quem permanece no chão. Aleluia. Primeiro Jeová levanta, depois que está de pé capacita. É alguém dizendo, não sei pregar, começa a pregar que ele te ensina. Não sei cantar, começa a cantar que ele te afina. Não sei tocar, começa a tocar que ele te dá o dom do dedilhado para você. Ai, irmão Tiago, que negócio é esse? Primeiro fica de pé, depois pede capacidade. Primeiro se levanta, depois firma os tornozelos. Assim que funciona a obra de Deus. E quando o coxo se levantou, os pés e os tornozelos se firmaram, a Bíblia vai dizer que ele começou a correr e saltar. Glória a Deus. Correr e saltar. Aleluia. Correr e saltar. Para onde ele entrou? Para dentro do templo, lugar de caída lá fora. Aqui dentro é só para quem fica de pé.